Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 1, 20 a 25. Mês de dezembro nós temos tirado esse momento para falar um pouco do nascimento de Cristo, da vida do Senhor Jesus. É o mês do Natal, o mês que nos leva a lembrar, mais uma vez, de forma mais constante, o nascimento do Senhor Jesus. Então nós já tivemos aqui o presbítero Augusto falando, o presbítero Luciano, nosso querido irmão Giovanni. Pela manhã falamos alguma coisa sobre as profecias, mas nos dedicamos à questão da Bíblia, que hoje é o dia da Bíblia também. Mas agora à noite vamos falar do nascimento de Jesus, sobre o tema, o contexto do nascimento de Jesus e sua importância para os cristãos de hoje, para a igreja de hoje. Antes de ler o texto, vamos fechar os olhos mais uma vez, vamos falar com Jesus. Senhor Deus, graças te damos porque aqui chegamos, Deus. E se não fosse o Senhor, não teríamos chegado. Por isso eu te louvo por esta oportunidade única, Deus, que o Senhor tem nos dado de estar na tua casa nesta noite, junto com o teu povo. Já, Deus, te louvamos com cânticos, Senhor Jesus, com hinos. Oh Jesus, receba o nosso louvor e agora receba a nossa adoração, porque queremos receber a Tua palavra. Queremos receber a Tua palavra, Deus. Então, que o Teu Espírito venha sobre nós. Não somente nos convença das verdades, mas cele essas verdades no nosso coração, para que possamos vivenciá-las, Deus, e não negá-las em nenhum momento da nossa existência. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela igreja que o Senhor nos apresenta nesta noite. Abençoa as demais igrejas, onde estiver, Deus, o teu nome sendo agora falado, a palavra sendo pregada, que o teu Espírito esteja direcionando e abençoando. Abençoa a todos nós, cuida dos nossos enfermos, cuida do nosso país, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 20 ao 25, nos fala assim: enquanto ele refletia sobre isso, ele aí significa José, esposo de Maria, seria esposo de Maria, que também seria mãe de Jesus. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, e já eu trago aí uma lembrança, irmãos, os céus, não somente nas profecias messiânicas que antecederam o nascimento do Senhor Jesus, dado ali por boca de Deus, por voz de Deus, as profecias aos profetas, como nós falamos hoje de manhã, que a palavra de Deus foi divinamente inspirada, ou seja, revelada por Deus aos profetas, e eles trouxeram esse conhecimento a nós. Não somente essa manifestação do próprio Deus em dizer, em direcionar as profecias, mas os céus também se apresentaram de forma ativa e eficiente no momento pelo qual a vinda do Senhor Jesus já estava para acontecer na plenitude dos tempos. O projeto de Deus ele é perfeito em toda e qualquer situação, não deixando brecha nenhuma para que nenhuma dúvida pudesse pairar ou alguma coisa acontecesse contrária ao planejamento de Deus, porque tudo estava perfeitamente nas mãos do Senhor. Então o céu se apresenta de forma tremenda e poderosa no momento que o nascimento de Cristo era anunciado aos principais interessados. Não era eu nem você, mas era Maria e José. Eles eram os principais interessados, porque algo novo estaria acontecendo. Porque o nome de Maria, o nome de José, não aparece na profecia. Mas o acontecimento seria presente, perfeito. Então, esperávamos o nascimento. Mas aonde? Em que casa? Lugar eu tinha, nome eu tinha, o endereço eu tinha. Todo o contexto nós tínhamos pelas Escrituras. As pessoas aguardavam. Mas qual era a mulher? Qual era a virgem? Quem seria o pai? Não sabíamos. Ninguém sabia, só Deus. Então Deus, sabendo e prevendo que o primeiro impacto da notícia seria com José e depois com Maria, o céu se apresenta para que nenhuma confusão e dúvida pudesse pairar naqueles que os céus, que o Senhor Deus escolheu para que o seu filho, o Senhor Jesus, viesse entre nós. Guarde essa mensagem, porque o nascimento de Cristo não foi obra do acaso e nem história inventada pelas filosofias. Não, o nascimento de Cristo foi verdadeiramente providenciado pelo próprio Deus.
E tudo aconteceu conforme a vontade do Senhor. Então o anjo do Senhor dizendo, José, diretamente a José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ninguém é melhor do que José para saber que ele não era o causador da gravidez. Então quando ele vê aquela situação, ele falou, opa, estou fora. Mas aí os céus, como perfeito advogado de Maria, o anjo, assumindo a postura de advogado, defende a causa de Maria e convence a José. Próximo versículo. E ele explica, ela dará à luz um filho, e você, José, porá nele o nome de Jesus. Ó, já botou responsabilidade. Maria vai gerar, mas o nome vai ser dado pela sua boca. O nome vai ser dado pela sua boca. Por quê? Porque o nome já estava escolhido. Já tinha um nome. Então não seria novidade, mas seria justamente ali a confirmação da profecia, para não deixar dúvida no coração de José. O nome já está escolhido e você porá o nome. Por quê? Aí fala da missão, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, ou seja, para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta Miqueias. Depois nós vamos ver isso. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Por isso que o anjo fala a José, você vai colocar o nome, porque o nome já está escrito conforme o profeta, conforme as profecias bíblicas, então não será novo. Então, quando José despertou do sono, tendo essa visão, esse sonho com o anjo, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, sem problema. Então a primeira fase da profecia, o primeiro projeto de Deus no nascimento de Jesus, já tinha sido anunciado, já tinha sido falado, e os percalços, os problemas que poderiam surgir, já estavam resolvidos pela própria vontade de Deus, enviando o anjo para intervir. Então, porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, o nosso Senhor Jesus. Toda uma preocupação dos céus, para que no coração do povo de Deus, e no meu coração, e no seu coração, por obra do Espírito Santo, nós hoje não venhamos ter nenhuma dúvida do nascimento do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre o contexto desse nascimento. Por que Jesus nasceu e a sua importância. Então nós podemos perceber à luz das Escrituras que o nascimento de Jesus, ele tem um endereço para acontecer. É lá na pequena cidade de Belém e marcou para sempre a história do mundo, mudou a história da humanidade. Então um menino judeu nasceu em Belém e não era apenas mais um homem qualquer a nascer, mas era simplesmente o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Como diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós não podemos em nenhum momento, pela fé, negar o nascimento de Cristo, porque negar o nascimento de Cristo, irmãos, entenda isso no seu coração, é negar todo o Evangelho. Não somente todo o Evangelho, o Novo Testamento, mas é negar toda a Escritura. Se em algum momento pairar uma dúvida sobre o nascimento de Senhor Jesus, é pairar em nós uma verdade que a palavra de Deus não é a verdade. Não foi divinamente inspirada, revelada por Deus. Então, crendo no nascimento do Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus nos orienta, é crer que de fato as Escrituras e o Evangelho, de fato, é a palavra de Deus enviada a nós. Então nós cremos nisso. Então o nascimento de Jesus, a palavra de Deus registra que ela vai acontecer de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Não foi um nascimento habitual, normal, e em nenhum momento da história da humanidade. Perceba bem, ninguém antes de Jesus nasceu desta forma por obra do Espírito Santo. Ninguém após Jesus também nasceu desta forma por obra do Espírito Santo. Sempre houve de uma forma normal, pactual, entre homem e mulher. Se nós pudermos voltar um pouquinho na história da criação lá com Deus, nós vamos ver que o primeiro casal também nasce
da criação de Deus. O texto diz que o Senhor fez o barro e ali soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E ali ele se tornou alma vivente. Ele não nasceu de uma mulher. Ele não nasceu diante de um encontro conjugal entre um homem e a mulher, mas nasceu porque Deus criou Adão. Quando a mulher foi criada, o Senhor usou a costela de Adão. Fez Adão dormir, tranquilo, um sono, e quando ele acordou, ele viu aquela maior maravilha do mundo ao seu lado, que era Eva, a sua companheira, perfeita. Mas também ela nasce pela criação das mãos de Deus, por um milagre de Deus, mas não pela concepção natural do homem e da mulher. Então Jesus é o único, dentro da narrativa bíblica e dentro de uma narrativa secular, que nasceu de uma forma milagrosa, sem a concepção entre o homem e a mulher. Então todos os humanos que já nasceram na história da humanidade, nasceram da relação entre homem e mulher, menos Jesus. Então o nascimento de Jesus ocorreu por obra e graça do Espírito Santo, e a Bíblia relata isso. Se nós voltarmos ao texto de Mateus 1,18, nós vamos perceber isso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, e ela achou-se grávida, e acredite, porque eu creio, pelo Espírito Santo de Deus. Então foi um nascimento milagroso. E dentro desta obra, já ali profetizada, e já ali arquitetada por Deus, nós percebemos que quando isso vai se materializar, nós sabemos que o contexto desse nascimento também nos leva a grandes lições do projeto de Deus, do plano de Deus para enviar o seu Filho até nós. Então, a primeira coisa que eu considero é que nós não temos uma data certa, nem mês, nem dia, em que o Senhor Jesus nasceu. Não temos. Não temos. O que nós temos, então? Que, de fato, Ele nasceu. Então, nós estamos sempre acostumados a imaginar que o nascimento do Senhor Jesus ocorreu no primeiro ano do calendário, que divide a história da humanidade, os períodos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nós acostumamos a acreditar que Ele nasceu ali e nós fazemos uma contagem do seu nascimento. Então, hoje poderíamos dizer que o Senhor Jesus nasceu há 2022 anos aproximadamente atrás, depois de Cristo. É assim que nós contamos. É assim que a humanidade conta os seus anos. Se você for no calendário judaico, você já vai ver outra história, né? O calendário deles não para nessa divisão, segue em frente. Salvo engano, eles estão lá já no ano de 5.000 e tantos, depois da criação do homem lá no Éden. É muito diferente, né? Quando a ciência chega e descobre aí um osso, uma madeira, um escrito na pedra e fala assim, 5 bilhões, trilhões de anos, nós olhamos assim, opa, peraí. Se o calendário judaico não passa de 6.000 anos, se no nascimento de Cristo nós estamos 2022 anos, opa, tem muita coisa que a gente tem que conversar com Deus para depois descobrir o que acontecia antes do homem, né? Naquele vazio que a Bíblia conta lá em Gênesis, que depois Deus criou toda a humanidade. O que tinha ali? A Bíblia não relata. Se tinha, irmãos, alguma coisa, a Bíblia não relata. Então não é para nós. E se não tinha também, fica do mesmo jeito. O mais importante é que quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos ali a palavra de Deus e aquilo que é interessante, importante para nós, é necessário para a nossa caminhada, isso foi registrado para que possamos conhecer e caminhar nessa obediência até a volta de Cristo. Então, na época em que Jesus nasceu, nós podemos ver que o meio político era dominado, né, ali, o povo judeu era dominado pelo Império Romano. Então, Roma dominava todas as cidades. Esse era o contexto político da época. Isso porque alguns judeus também demonstravam ali um certo favorecimento a este domínio. Tinha gente que aceitava o domínio romano sobre os judeus. E, especialmente, alguns tinham interesse dos benefícios e gozavam dos benefícios do domínio romano sobre os judeus, enquanto outros eram contra esse domínio e guardavam ansiosamente por uma libertação. Está aí o problema
de hoje, muitos judeus, né, e naquela época do Senhor Jesus, boa parte dos judeus não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque ali alguns queriam que ele viesse à semelhança de Davi, com a espada na mão, com o escudo no outro, com um grande exército, e libertasse o povo judeu do domínio do Império Romano e governasse esse povo de volta a Canaã, a morada celestial. Mas Jesus não veio assim. Jesus não veio com a espada. Jesus não veio com o escudo. Jesus veio como um menino simples na manjedoura, para salvar o teu povo, o povo de Deus, de um pecado. Então, Cristo veio como uma arma poderosa, não contra os impérios e imperadores, mas contra o pecado que ainda atua neste mundo tenebroso. Então, por essa discórdia de muitos judeus de não aceitar o nascimento do Senhor Jesus, porque desejavam ser libertos da opressão, ali, domínio do Império Romano, e isto não acontece. Por isso, muitos esperavam um Messias político, que pudesse livrá-los desse domínio estrangeiro. Então, na época do nascimento de Jesus, nós podemos ver que quem governava ali aquela região era um imperador romano, e chamado por Otávio Augusto. Esse era o contexto do momento do nascimento do Senhor Jesus. Quero considerar agora também o nascimento propriamente dito do Senhor Jesus, como já falamos. Então, o nascimento do Senhor Jesus foi virginal, ou seja, foi através de uma moça, de uma menina virgem. Então, a primeira coisa que precisa ser enfatizada quando falamos sobre o nascimento de Jesus é que ele aconteceu de uma forma miraculosa. Sobre isso o texto bíblico diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo, o texto que nós lemos de Mateus 1,18. Então, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ou seja, o seu nascimento, do Senhor Jesus foi de forma miraculosa. Quando nós falamos no primeiro momento que os céus se movimentaram para que nada pudesse dar errado naquele momento da história, primeiro o anjo vai a José e fala com ele que Maria estava grávida, mas por obra do Espírito Santo. Nesse segundo momento, Lucas registra que agora o anjo do Senhor chega à própria Maria e revela a ela também que ela seria aquela graciada para receber da parte de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, e diz: o Espírito Santo virá sobre você, sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então a Bíblia não esconde o fato de que José teve dificuldade de assimilar tal situação, mas também revela que os céus, de imediato, compareceram, tanto no coração de José, quanto no coração de Maria, como nós já falamos, que eram os principais interessados desta revelação, a conhecer daquilo que estava acontecendo no início da sua caminhada conjugal, que o nascimento de Jesus se daria por obra do Espírito Santo. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e a ela em sonho, e lhe explicou que ele não devia hesitar em tomar Maria como sua esposa, pois sua gravidez era procedente do Espírito Santo, e o filho que haveria de sair de seu ventre seria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 20 a 22. Nascimento miraculoso. E quando o milagre acontece, nós podemos ver que os céus vêm agir. Os céus vêm ali aparecer diante deste casal, para que eles pudessem ter a base certa, coerente do que estava acontecendo, para que essas verdades pudessem chegar até nós. Humanamente dizendo, se nós fôssemos hoje analisar esse fato sem o conhecimento bíblico, nós iríamos achar uma história extremamente estranha, difícil de acreditar. Uma jovem virgem, que de uma noite para um dia, ou de um dia para a noite, não sei que momento foi esse, o Senhor aparece e ela se sente grávida. E ela tem um noivo que tinha certeza que não tinha ali coabitado com ela. Como explicar isso? Só os céus.
É uma prova robusta disso. E acompanhada das profecias, irmãos. Quando nós falamos disso, é bom que a igreja atente para esta verdade. Porque as profecias eram tão detalhadas, de forma tão coerente, como se os profetas estivessem vivendo aquele momento ao lado de José, ao lado de Maria, vendo e acompanhando ali de viva voz o nascimento de Cristo. Mas esses fatos narrados se deram há 600 anos, 400 anos, 800 anos antes deste momento. E as coisas acontecem conforme a palavra de Deus. Então, como o nascimento de Jesus aconteceu? A Bíblia diz que Jesus nasceu durante o período em que José e Maria viajaram de Nazaré para Belém, aquele famoso censo, de Herodes, por causa do censo que estava acontecendo. Como José era de Belém, ele precisou ir até Belém para poder registrar ali o menino, fazer ali o censo com ele, ele se registrar porque ele era de Belém. Isso, no entanto, serviu para cumprir a Escritura que, através do profeta Miqueias, como já falamos, havia anunciado que o Messias havia de nascer na cidade de Belém, a cidade de Davi, Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como que Deus interfere até na questão política daquele momento da história, provocando no coração da liderança política um censo, fazendo com que José seja obrigado, no momento de uma gravidez já avançada de Maria, a ir até Belém. A ir até Belém. E aí nós conhecemos a história. Ele vai nascer exatamente na cidade que o profeta Miqueias profetizara 400 anos atrás. Deus dominando a história. Deus dominando os artistas da história. Aqueles que estão fazendo a história de hoje também estão nas mãos de Deus e está no domínio de Deus. Nada que os governantes e políticos possam fazer não será jamais surpresa para Deus, porque já está escrito pelas mãos de Deus, irmãos. Deus é detalhista. Deus lembra. Deus sabe o que profetizou. Deus sabe o que escreveu. Deus conhece perfeitamente o seu plano. E isto vai acontecer conforme a sua vontade. O nascimento de Jesus fala isso. Um grupo querendo um rei à semelhança de Davi, político. Vem um menino na manjedoura. O nascimento que, se não fosse por um decreto das autoridades, José não teria se deslocado para Belém. Ele vai porque houve um decreto. E ele vai até Belém. Nós precisamos olhar para essas profecias, para a palavra de Deus, como se fato, e é de fato, verdadeiro o propósito de Deus para nós. Verdadeiramente Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Então, naquele tempo, uma particularidade de Belém, era uma cidade muito pequena, praticamente uma vila. E nós sabemos da história que ali em Belém, o dia do nascimento de Jesus, nós sabemos que não foi nada fácil para Maria e José, não havia lugar, não havia hospedaria, e eles tiveram que ir para um lugar, e ali onde viviam os animais, alimentavam os animais, e ela teve a luz ali, e aquele neném, nascido Jesus, foi colocado e deitado em uma manjedoura. Então José não conseguiu encontrar vaga, e a esposa, sendo grávida, vai dar à luz em uma manjedoura. Por isso que Jesus nasceu no ambiente de estábulo, e foi deitado numa manjedoura, conforme Lucas 2, 5-7. Enquanto ainda estava na manjedoura, nós podemos ver mais uma vez a manifestação dos céus em favor do nascimento de Jesus. Então nós podemos ver 3 momentos. Primeiro, quando o anjo aparece a José, convencendo ele, olha José, não vai repudiar Maria, porque o que está acontecendo com ela é obra do Espírito Santo de Deus. E você vai pôr o nome é Jesus. Depois nós vamos ver a manifestação do anjo a Maria, dizendo assim, calma, fique tranquila, porque o Espírito Santo virá
e vai gerar em seu ventre o Filho de Deus. Você será, e você é a escolhida, você é agraciada entre todas as mulheres. Os céus se manifestaram. Agora, no nascimento do Senhor Jesus, os céus levam testemunhas ao local do nascimento de Jesus. Enquanto ainda estava na manjedoura, um grupo de pastores foram visitar o menino Jesus, após terem sido avisados de seu nascimento por um anjo do Senhor, enquanto eles apacentavam rebanhos durante a noite. Lucas 2, de 8 a 20. Olha como que os céus se movimentaram. Se nós também pudéssemos considerar uma outra movimentação dos céus em favor deste momento, nós podemos ver que no momento do nascimento do Senhor Jesus, um grande coro de uma miríade celestial se apresentou dizendo glória nas maiores alturas, louvando o Senhor, glorificando o nome do Senhor Jesus. Foi uma grande festa, para que nada pudesse gerar dúvida no coração de Maria e José, e hoje nos nossos corações, a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Os céus investiu tremendamente para que nenhuma dúvida fosse gerada naquele casal, os principais atores da vontade de Deus sobre a humanidade, da onde deveria vir o Filho de Deus, o Filho do Senhor Deus, Jesus Cristo, criado ali por José e Maria. Qual seria a importância então do nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus é um dos assuntos que estão assim centralizados na fé cristã. Por quê? Porque dá testemunho e fala a respeito da encarnação da segunda pessoa da Trindade. Ou seja, então isso significa que ele deixou para trás privilégios imagináveis para a mente humana. Aquele que desfrutava de igualdade com Deus, pois ele mesmo era o próprio Deus e voluntariamente aceitou assumir a forma de servo, tornando-se completamente humano, conforme João 1,14. Mas Jesus não veio ao mundo numa família poderosa. Ele não nasceu num palácio e não se deitou num berço glorioso. Que contraste tremendo daquele que vivia no céu, ao lado de Deus, gozando das maravilhas dos céus. Agora, quando ele é o Deus encarnado, vindo ao mundo, sendo Deus homem entre nós, Jesus Cristo, Deus Emanuel, ele vem e é deitado quando ele nasce numa manjedoura. E durante a sua caminhada é registrado que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Se nós falarmos só dessa estrutura de conforto e poder, já nós ficaríamos pensativos. Se nós conseguíssemos imaginar isso, como que uma pessoa, de forma voluntária, numa obediência à vontade do Pai, deixaria tudo isso para trás e viria viver como homem entre nós, sem nada, sendo o dono de tudo, sendo o Senhor de tudo, sendo o Criador de todas as coisas. Mas também eu posso ir um pouco mais longe, porque enquanto no céu ele não sentia dor, ele não sangrava. No céu, a sua relação com a Trindade era perfeita e harmoniosa, sem traição. Vindo ao mundo, a sua relação aos homens seria com dor, com lágrimas, com suor, com sangue e com traição. E seria martirizado numa cruz, fazendo com que o seu sangue fosse derramado por todos nós. Aquele que veio ao mundo, sendo filho de Deus, irmãos, sendo perfeitamente Deus, viveu a nossa semelhança. Viveu com propósito, veio com propósito. Suportar todo o peso do pecado e levar este pecado que pertencia a cada um de nós na cruz. Então, quando nós olhamos a motivação do nascimento de Jesus, a importância dele entre nós, é porque ele veio nos libertar de tão honroso comportamento que é o pecado e nos colocar em condições de um dia apreciarmos a eternidade junto com ele para todo sempre. Então ele veio numa família humilde, nasceu no estábulo, se deitou na manjedoura,
mas era perfeitamente o Filho de Deus. Então, considerando todo esse contexto do nascimento do Senhor Jesus, dessa importância do Senhor Jesus, eu quero caminhar para encerrar este momento, considerando quatro aspectos desse nascimento do Senhor Jesus. Primeiro, o nascimento do Senhor Jesus testemunha que Ele se tornou verdadeiramente humano. Então, quando nós olhamos e observamos toda a movimentação dos céus em relação a Jesus, Ele tinha um endereço, Ele teria que vir até nós, viver entre nós, nascer da Virgem Maria, comer o que nós comemos, dormir como nós dormimos, sentir as dores que nós sentimos, mas apenas com uma diferença: Ele foi tentado em tudo e não pecou em nada. Então, Ele se tornou verdadeiramente humano, seu corpo não era uma ilusão, não era uma miragem, não era um tipo de aparição espiritual, de uma forma que uma visão única, de minuto, distante, aconteceu com Maria e José e comunidade. Não, Ele viveu conosco. Segundo a história, nos revela que Ele viveu 33 anos entre nós. Teve uma família terrena. E os últimos 3 anos se dedicou exclusivamente ao seu ministério. Então, o nascimento de Jesus nos leva a testemunhar que Ele verdadeiramente foi humano por um tempo entre nós. O Verbo se fez carne, então Ele nasceu totalmente humano e se fez carne e osso entre nós. Segundo, o que nós trazemos como importância no nascimento do Senhor Jesus? Nascimento virginal de Jesus indica que Ele nasceu sem herdar o pecado original do qual todos nós somos herdeiros. Então, quando olhamos para o Senhor Jesus e nós percebemos que como foi o seu nascimento virginal, ou seja, sem que o homem coabitasse com mulher, sem Maria e José tivessem ali coabitado, ele vai se isentar do pecado original, ele não se torna herdeiro dos pecados que nós herdamos. Porque Jesus não teve um pai humano, mas nasceu por obra do Espírito Santo de Deus. Então, isso tudo nos leva a crer que todos nós, diferente de Jesus, herdamos este pecado original da humanidade, gerado lá no primeiro homem, que é Adão. Então, em outras palavras, o nascimento de Jesus interrompeu, ou seja, cessou parcialmente a linhagem de Adão por parte de pai, e por isso ele foi preservado de particular da culpa e da corrupção de todos os descendentes de Adão participam. Ele é o único que está fora dessa herança. Ele não se tornou herdeiro deste pecado, porque ele não teve um pai humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, diferente de todos nós. Por isso que ele veio também. Não herdando o pecado, ele veio para levar o pecado de todos nós sobre ele, para que nós pudéssemos ser perdoados ali na cruz pelo seu sacrifício pleno e perfeito por todos nós. Quando eu olho para o nascimento de Jesus, irmãos, a primeira palavra que vem no meu coração é dizer: obrigado, Jesus. Obrigado pelo Senhor ter vindo, por ter chegado até nós, por ter levado a nossa culpa, por ter se feito homem entre nós. E agora podemos dizer que em Cristo Jesus somos salvos. Graças a Deus por isso. Em terceiro lugar, o nascimento de Jesus em seu caráter virginal indica que, de fato, na pessoa de Cristo, estava unido de forma plena, indivisível e também inconfundível a natureza divina e a natureza humana. Cristo tornou-se verdadeiro homem, mas não ficou menos divino ou deixou de ser Deus. É o Deus. Jesus é Deus. Mesmo nascido de uma forma vindo de mulher, ele veio sendo também perfeitamente Deus. Não veio como homem comum. Então ele não é um Deus inventado pelos homens. Não é uma história divina, entre aspas, contada e criada pelos homens. Mas ele é a vontade do próprio Deus, revelada a nós em Cristo Jesus, quando veio até nós. E por fim eu termino dizendo: o nascimento de Jesus aponta para a verdade bíblica de que a salvação não é obra do esforço humano, mas é obra do Senhor.
Então, quando você olha para o nascimento de Cristo e quando você vê toda a movimentação do céu em favor do ser humano, quando os céus enviam o Senhor Jesus para nascer entre nós, significa que esta opção de nos oferecer salvação não vem do homem, não está no coração do homem, mas está no coração de Deus e já foi delegada a todos nós em Cristo Jesus. Jesus nasceu na plenitude do tempo, o momento exato determinado por Deus para prover a redenção de todo aquele que crê nele. Que haja sempre em nossos corações, não somente o espírito natal que é desenvolvido em dezembro, mas, irmãos, que a cada dia da nossa existência possamos lembrar do nascimento de Cristo e atentar para as suas verdades, atentar para os seus propósitos e atentar porque as profecias que passaram pelo nascimento de Cristo, que já aconteceram, ainda existem profecias da sua segunda volta entre nós. Aquele que nasceu entre nós e foi ali colocado em uma manjedoura, agora ele virá, não mais para dormir e passar 33 anos nesta terra de forma humilde, sem ter aonde reclinar a sua cabeça. Não, ele virá de uma vez só e virá para julgar todos nós. Então, o nascimento de Cristo, de forma profética, aponta também para a volta do Senhor Jesus. Se eu creio que Jesus nasceu, conforme a palavra de Deus registra, e é verdade, eu preciso também crer que a volta de Cristo acontecerá conforme as narrativas bíblicas do próprio Senhor Jesus e de todas as Escrituras. Que a igreja do Deus vivo, viva esses dias como se Jesus não mais nascesse amanhã, porque agora ele vai voltar amanhã, ele vai retornar amanhã, não mais como verbo encarnado, mas agora como um Deus glorificado, para resgatar a sua igreja para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe e prepare a igreja para encontrar com o Senhor Jesus, que Ele está voltando.